Está começando o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E as férias estão chegando, não é mesmo? E é muito bacana você poder curtir essas suas férias com seus companheiros, com seus pets. E hoje, para a gente falar sobre esse assunto, está comigo Larissa Rios. Ela é a dona do site Turismo Quatro Patas. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, Larissa, atualmente as pessoas estão querendo viajar e levar seus pets com eles, né? E existe esse sistema de pet friendly, onde existem hotéis, estruturas que podem receber. Eu queria saber se isso é possível, essas viagens, e se qualquer animal que pode frequentar esses hotéis, essas pousadas. Hoje em dia isso é cada vez mais possível, na verdade, né? Vem crescendo a população de animais no nosso país e esses animais vêm conquistando um status de membro da família. Então as pessoas cada vez mais querem inserir esses animais em suas programações, sua vida social. É possível sim, o mercado finalmente abriu os olhos a isso, né? Está atento a isso, o mercado turístico. E os estabelecimentos começaram a abrir suas portas para esse público. Então, graças a Deus, a gente vem ganhando cada vez mais espaço. Hoje a gente encontra não só hotéis, começamos ganhando os espaços dos hotéis, mas hoje a gente tem clínicas, enfim, para pessoas, inclusive hospitais, salões de beleza, shoppings, restaurantes, bares. Hoje, você pode incluir o seu pet na sua programação geral, né? Então, graças a Deus, isso vem ganhando bastante espaço aí. E qualquer pet pode frequentar esses locais? Em teoria, qualquer pet, né? O que a gente precisa entender é que cada estabelecimento tem as suas regras. Então, por um estabelecimento ser pet friendly, não significa que ele aceite todos os animais. A gente precisa consultar esse estabelecimento antes para saber quais são as regras dele, quais são os animais que eles recebem, né? Mas a maioria dos espaços recebe cães, né? Pelo próprio status social do animal, então a gente acaba inserindo mais os cães na nossa vida social. Gatos. E eu tenho alguns cases de hotéis que recebem animais mais inusitados, né? Tipo, tem hotel que recebe pessoas com cavalos, com coelhos, com pássaros, né? Tem gente que viaja com papagaio. O papagaio vive muitos anos, então faz mesmo parte da vida da pessoa. Mas a gente precisa consultar antes esses hotéis, se eles aceitam. E o mais importante, saber se tem, mesmo que o hotel aceite, se essa estrutura é adequada para o seu animal e se vai ser legal levar o seu animalzinho para essa viagem, não vai tirar ser um problema, da rotina dele, né? Sabe? Mas aquilo que a gente estava comentando nos bastidores que eu achei importante é quando a gente falou sobre os silvestres, que é importante que esses animais que forem para esses estabelecimentos públicos que sejam legalizados, ok? Exatamente. Isso é importante. Mais uma vez, a gente vem falando sobre esse tema da legalização dos animais silvestres. Quem puder assistir lá na página da UTV ou no meu próprio canal do Dicas da Veveta, vai ter a entrevista com Marcelo Pavlenko falando sobre os animais silvestres. Tá bom? Inclusive, uma das informações que eu passo para os estabelecimentos que eu dou consultoria é sempre exigir documentação do animal. Então, no caso dos animais cães, gatos mais comuns, sempre exigir certificado de vacinação em dia ou atestado médico veterinário. E já me perguntaram, e silvestre? Silvestre, você tem que exigir o atestado de legalização, né? O certificado de legalização desse animal. Olha só, a Larissa, ela cuida não só dos tutores, dos pets, mas também dos estabelecimentos que recebem esses pets. É um trabalho bem bacana, né, Larissa? Porque você consegue ver os dois lados. Exatamente. Se torna uma profissional completa. Me traz essa visão dos dois lados, né? Acho que o meu grande objetivo com a Turismo Quatro Patas sempre foi, sim, inserir os animais na vida social dos tutores, e enquanto tutor eu sei da nossa vontade, da nossa necessidade disso, mas que isso fosse feito de forma equilibrada, harmoniosa, e para isso eu precisei ouvir o outro lado também, prazerosa e segura, né, contar, não é só a diversão, mas é o bem-estar e a segurança desse animal também que vai ser inserido nessa programação.
Me fala quais são os tipos de entretenimento que você oferece para os pets, né? O que eles podem fazer, os tutores e seus pets? Dentro da Turismo Quatro Patas hoje, na parte de estabelecimentos pet friendly, nós divulgamos essas opções. E na parte de atividades, o que a gente oferece são atividades de ecoturismo e aventura. Então, nós promovemos alguns eventos durante os finais de semana, onde levamos grupos de cães e tutores para fazer trilha, rafting, boia cross, tudo que envolve o animal na natureza. Menina, o animal faz rafting também? Faz rafting, faz boia cross, passeio de barco. É óbvio que tudo é sempre testado antes e adaptado à limitação dos animais. Então, o rafting que a gente proporciona não é aquele... É o mais leve. Não é aquele radical, né? A gente sabe, né, que tem que contar aí com algumas limitações dos cães e dos próprios tutores quando estão conduzindo esses cães na atividade. Tudo eu testo com a minha cachorra antes, testo o nível normal das atividades para saber o que é que eu vou adaptar ali aos cachorros. Você sabe que eu faço isso também. Às vezes a gente quer entrar com alguma coisa nova e tudo mais, acaba que os nossos pets são os primeiros a passar por essas experiências, porque a gente tem uma segurança maior e conhece o nosso animal em termos de comportamento, em como que ele vai reagir a tudo isso. Então favorece a gente a saber o quanto é seguro ou não e é realmente essa questão da adaptação. Até onde a gente pode ir ali para não passar desse limite de já não ser prazeroso para ele, né? E assim, eu como uma tutora, eu resolvo fazer algum tipo de, ou eu desejo buscar algum tipo de passeio que envolva meu pet. Como que eu posso buscar esses tipos de opções que tem aí pelo mercado? Tá. Eu acho que, obviamente, é sempre legal você estar acompanhado por uma empresa especializada, né? Porque, por mais que você conheça o seu cachorro, muitas vezes você visita lugares que você não conhece. É verdade. Que esse cachorro também não conhece e, às vezes, os cães têm comportamentos imprevisíveis nesses lugares, né? Então, você nunca sabe se, por acaso, o seu cachorro chegar num lugar e pegar um rastro, um cheiro de algum animal e entrar para o meio do mato. Se você não conhece o lugar, como é que você vai resgatar esse animal? Se acontecer algum imprevisto, esse animal se machucar, onde é que está o veterinário mais próximo, né, para atender? Então, se você não tem todas essas informações e não conhece o lugar que você está visitando, é sempre bom buscar uma empresa especializada ou um guia local, né, que possa te acompanhar para qualquer imprevisto, você está coberta. Eu acho que é extremamente importante isso. Vocês sabem, meninos, que eu estava conversando com a Larissa antes dos bastidores, né? Depois dos making-offs a gente posta. E eu estava comentando hoje um cliente meu que, andando de barco, desceu para fazer um passeio numa cachoeira, que eu não sei qual era. A cadela foi picada por um escorpião, entrou num processo de convulsão e veio a óbito. E ela estava comentando exatamente isso, do grau de responsabilidade, que são locais que ela conhece, com o guia local. Conta um pouquinho disso, porque ela justamente ela antecipa esse tipo de problema, né? E se por um acaso acontece alguma coisa que, né, você falou que em 15 anos foram 3 episódios que você precisou de auxílio, ela tem como dar esse respaldo. Conta um pouquinho. Isso é extremamente importante, porque a gente está no meio da natureza, né, Veveta? Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que é essa trilha, esse lugar? Tem bicho? Gente, a gente está na natureza, tem bicho. É óbvio que a gente vai para lugares que são mais frequentados, não são matas nativas, então a probabilidade desses bichos, né, surgirem e atacarem a gente é menor, porque são trilhas abertas, mas pode acontecer, está no meio da natureza. Então, o que eu acho que é importante é que a gente está preparado para esses imprevistos. Então, como eu falei, eu vou antes com a minha cachorra, eu testo e a gente se expõe que você comentou, guia, né? Sempre vou, mesmo quando eu vou testar, óbvio, claro, mais importante ainda, eu vou com guia local. Para conhecer as dificuldades do local. Inclusive para saber até onde não ir. Porque já aconteceu alguns casos de eu ir testar e a minha cachorra, e de repente a gente entrar no lugar que a gente não sabia, ou não sabia como ela ia se comportar. A minha cachorra anterior, a Cléa, uma vez eu fui testar uma trilha lá próximo ao Rio de Janeiro, agora não me lembro, Visconde de Mauá. E a gente fez uma trilha que passava por 7 cachoeiras. Você vinha na trilha, tinha uma entradinha, era uma cachoeira. E ela se antecipou a mim, e essa entradinha saía justo na cabeça de uma cachoeira. E estava escorregadio o lugar, e ela caiu. Quer dizer,
Eu poderia ter perdido a minha cachorra aí, graças a Deus não aconteceu nada, ela saiu ilesa, mas quando eu fui com o grupo depois, eu já sabia que naquela entrada a gente não podia ir. Então já me antecipei, já avisei o grupo, todo mundo segurou os cães e a gente passou direto. Então essas visitas anteriores, essas visitas técnicas, são justamente para eu saber onde ir, onde não ir, o que pode acontecer, o que não pode, conhecer bem o lugar, formatar o roteiro de acordo com isso, e ainda pensando não somente na minha cachorra, mas num grupo que eu vou ter de animais diferentes e que não necessariamente eu conheço os comportamentos. Eu ligo antes para um médico veterinário local, eu confirmo se ele vai estar de plantão, porque qualquer emergência que eu não consiga atender, né, eu tenho o curso de auxiliar técnico veterinário, então para primeiros socorros eu estou apta, mas passou de algum limite que eu não consiga atender, eu tenho um médico veterinário parceiro que prontamente atende a gente. Eu, conversando com ela, não tinha noção, né, de todo esse cuidado, esse respaldo que a tua empresa realiza, e com certeza que deve ter outras, porque de fato, né, são detalhes. Eu me lembro que quando eu estava grávida da Rafa, passaram-se 10 anos aí, eu estava numa trilha, mas assim, era muito tênue, porque eu estava grávida, né? Uhum. E eu tinha um labrador, e ele entrou na cachoeira, e a gente, para pegar o cachorro, foi mais difícil e tal. Sim. E assim, embora eu seja veterinária, a gente não pensa em todas as... Como você falou, minha cachorra se antecipou a mim, ela andava sempre contigo. Por que que naquele momento ela se antecipou? Né? E o meu sempre andava do nosso lado. Por que que naquele momento, tudo bem, o labrador gosta de água, mas enfim, foi mais difícil a gente tirar ele da água e tudo mais. Então, essas dicas eu acho que são super valiosas para quem quer curtir esses ambientes da natureza com seus pets. Parece que é só soltar o animal na trilha e pronto, mas não é, muita responsabilidade. Tem muitas coisas envolvidas que a gente prepara antes de acontecer. Muito legal, Mari, muito legal. Me fala uma coisa, quais são as exigências básicas para o tutor levar o pet em viagens para ônibus e em viagens nacionais de avião? De avião, bom. São diferentes? Avião a gente tem um pouquinho mais de exigências, né? Para ônibus você precisa só da carteira de vacinação em dia, de um atestado médico veterinário, que esse animal, né, tá apto a viajar. Precisa saber se a empresa, porque não são todas as empresas rodoviárias que transportam animais, o animal tem que ir na caixinha de transporte, como ele vai dentro do veículo, né, vamos chamar de cabine, assim. Então são animais, se eu não me engano, até 8, 10 quilos, são animais de ônibus, pequeno, né? De ônibus, porque ele tem que ir embaixo da poltrona, né? Até me fizeram essa pergunta essa semana e uma pessoa comentou, eu já vi pessoas viajando com um cão no assento ao lado. Como eu falei, tudo depende da empresa, cada empresa tem suas regras. Então, se uma empresa decidiu vender o assento ao lado e essa pessoa foi com esse cão do lado, ok. Mas, no geral, tem que ir na caixa de transporte, até porque é mais seguro para o animal, né? O animal tem que estar contido, ele não pode ir solto, ele tem que ir contido. Isso para ônibus. É muito importante eu dar um alerta aqui, Veveta, porque eu já tive conhecimento de casos de companhias rodoviárias que exigiram que a pessoa transportasse o animal no bagageiro. Nossa. No compartimento de bagagem. E os ônibus não têm compartimento de bagagem climatizado como os aviões, gente. Então, nunca, jamais transportem seus animais no bagageiro de um ônibus. Ele vai a óbito. E os animais foram a óbito. Os casos que eu fiquei sabendo, os animais foram a óbito. Não tem como, vai a óbito, não tem oxigênio. A empresa exigiu, se negou a transportar, não viaje. Não coloque seu animal no bagageiro de um ônibus, porque não tem condições para isso. Não vai chegar vivo. Exatamente. Basicamente é isso. Exatamente. Né? E para avião também, atestado médico veterinário, carteira de vacinação, você precisa fazer uma reserva com antecedência. Até onde eu sei hoje, as companhias aéreas, o máximo que transporta na cabine é até 10 quilos, contando com o peso da caixa, né? Tem empresas que dentro da cabine transportam 5, outras 8, o maior limite é 10.
Fora isso, vai no compartimento de bagagem, mas ao contrário dos ônibus, tem um compartimento de bagagem climatizado para os animais. Então, é sempre bom procurar saber as regras antes, tá? Para poder fazer isso. Lari, e essa questão agora dos animais que são de companhia de pessoas com alterações de Assistência comportamento. emocional. Isso, assistência emocional. Como que tá lidando com isso? Então, tem algumas coisas acontecendo aí, né? Porque esses animais, eles precisam... Tem um nome específico, esse assistência emocional? É animal de assistência emocional, na verdade. Porque existem os animais de terapia e os animais de assistência, né? Eu não sou especializada no assunto, mas uma coisa é um animal, por exemplo, um cão-guia de cego. Ele está coberto por lei. O cão-guia de cego, ele pode entrar em qualquer lugar e ele é transportado dentro da aeronave ou dentro de qualquer veículo. Mas é um animal treinado também, um animal né, treinado, Larissa? é um animal certificado, é um animal que é um animal de trabalho, tá? O animal de assistência emocional, ele aqui no Brasil não há legislação para isso. Até onde eu sei, ele não precisa necessariamente ter um certificado, ele não precisa... legalmente passar por um treinamento. O que a pessoa precisa é ter um atestado de um psiquiatra, né? Falando a motivação. Por que que essa pessoa precisa ter esse animal de assistência? É a única coisa até onde eu sei que é exigido, né? Então, aconteceram alguns casos aí de animais que não necessariamente precisavam ser animais de assistência emocional. As pessoas estavam se valendo disso para poder transportar seus animais nas aeronaves. E aí aconteceram vários casos de animais que não tinham treinamento, que não se comportaram bem, de pessoas que não conduziam bem seus animais. Então, as companhias aéreas estão... um pouco receosas. Não, eu acho que a TAM, inclusive, anunciou essa semana que não vai mais transportar. Mas, gente, olha só. A gente precisa ter um pouco de respeito e um pouco de, sabe, de... Como é que eu posso falar? Nem sei o termo. Porque, veja, se existe consciência, né? Se existe uma pessoa que precisa ter um animal de assistência emocional, é porque aquele animal deixa esta pessoa equilibrada emocionalmente para algo, né? Agora, você quer levar seu pet junto e você se requer dessa condição, sendo que você não precisa disso, leva ao que acontece. As pessoas que, de fato, precisam dessa necessidade vão ser tolhidas como empresas do tamanho de uma TAM. Por quê? Porque esses animais eles precisam ter um outro tipo de treinamento, são animais que têm um vínculo emocional diferente com o tutor, enfim. Põe um pouquinho a mão na consciência antes de você pedir algum benefício por precisar de um pet de assistência emocional, tá bom? Não se vale disso para ganhar vantagem em cima de outro, porque aquele outro pode perder essa oportunidade que vai ser valiosa. E eu acho legal a gente ter entrado nisso, porque é justamente o que a gente estava conversando anteriormente, né? Independente de ser animal de assistência, animal de trabalho, enfim, eu acho que em todos os casos a gente tem que ter consciência e respeito, né? Consciência da nossa responsabilidade na conduta do nosso animal, né? Em qualquer lugar que seja, e respeito ao espaço e ao direito do outro, né? Ser pet friendly e aceitar animais não significa que é um espaço exclusivo para animais. A gente tem outras pessoas frequentando isso, a gente vai para aeronaves, a gente vai para hotéis, para restaurantes, o que quer que seja, porque a gente acaba perdendo espaço no mercado pet friendly. Eu sei de estabelecimentos que deixaram de aceitar porque tiveram muitos problemas, e os problemas não são com os animais, são com os tutores, né? Que não respeitam que outras pessoas também estão frequentando o mesmo espaço e têm o direito de não gostar, ou de ter medo, ou do que quer que seja a razão delas, né? Não querer um animal próximo, enfim. A gente precisa respeitar isso. E a gente precisa se conscientizar que a gente tem que ter um animal educado, sociável, dócil. O animal tem que fazer as necessidades no lugar dele, a gente tem que higienizar o espaço que a gente está usando com o nosso animal, né? Então, tudo isso em qualquer lugar que seja, independente do status ou da função do animal, frequentar um lugar público com o nosso animal requer isso, requer respeito, requer conscientização. Paulinho, solta aí pra gente o vídeo do Dicas da Veveta de hoje, por favor. Vai viajar com seu cachorro? Veja a seguir 12 dicas.
primeira dica que eu quero deixar com você é: leve a quantidade de ração para os dias de viagem. Muitas marcas de rações em cidades menores são difíceis de encontrar e a troca de ração abrupta pode gerar vômitos e diarreia. Antes de pegar a estrada, verifique se as vacinas estão atualizadas. Faça aquela visitinha básica ao veterinário para a escolha do antipulgas. Pesquise o local que irá ficar, o veterinário mais próximo para qualquer emergência que possa ter. E não ofereça alimentos fora da dieta habitual, assim evita vômitos e diarreia. Cuidado com raças como labrador, golden ou ainda cães que adoram água. Em áreas de cachoeira e rios, mantenha sempre seus pets na coleira, principalmente se houver correntezas ou quedas d'água. Se o local que ficar hospedado tiver piscina e ele puder entrar, ensine o pet a sair da piscina várias vezes, até que ele o faça automaticamente. Embora seu pet saiba nadar, a maioria deles tem um efeito de memória da piscina que frequentam e nem sempre a escada fica no mesmo lugar. Animais brancos ou com pouco pelo na região de orelhas e focinho deverá usar protetor solar próprio para animal. Peça ao seu veterinário. Ofereça água constantemente e não esqueça de verificar a temperatura do chão ao passear. Faça uma identificação com o nome dele e o seu telefone. Assim, se ele se perder, será mais fácil a sua localização por outra pessoa quando o encontrar. Se o animal for viajar de ônibus ou avião, será necessário um atestado de saúde emitido pelo veterinário. E na volta, verifique se há presença de pulgas e carrapatos. Se possível, passe no banho e tosa antes de chegar de viagem. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos que amam animais. Um beijo e boa viagem! Continuando aqui a nossa entrevista com a Larissa Rios. Larissa, quais são as praias que são permitidas para você frequentar com animais? Porque as pessoas, é aquilo que a gente está falando de respeito, né? Acham que porque tem seus pets podem levar em todas as praias e atualmente a coisa está ficando meio complicada em relação a isso, né? Os próprios, como é que fala, frequentadores da praia estão reagindo contra esses pets. Mas a gente sabe que algumas praias são liberadas e é importante que tutores e frequentadores saibam disso. Na verdade, existe um movimento muito forte hoje, que é o Vai Ter Cachorro na Praia Sim. A gente fez uma live até semana passada falando sobre isso, chegando férias de verão, né? Esse movimento tem conseguido alguns espaços. Então, hoje, no Brasil, a situação é a seguinte. Nós temos praias legalmente liberadas em Natal e no Rio de Janeiro. O movimento é do Rio de Janeiro, mas tem algumas células aí do movimento se espalhando pelo Brasil, então o pessoal de Natal já conseguiu, e lá no Rio está liberada de uma forma, eles estão organizando junto com a prefeitura, enfim, para criar regras, tá? Fora Natal e Rio de Janeiro, é proibido animais nas faixas litorâneas brasileiras. Não tem outras praias pet-friendly no Brasil, tá? Então, tentando aí, via movimento, conseguir. Mas até onde eu sei, liberadas mesmo Natal e Rio de Janeiro. Agora, eles me trouxeram uma informação que eu não sabia, bem interessante durante a live, que é o seguinte. A proibição é na faixa de areia. Na água, você pode estar com seu animal. Então, se o seu animal é de pequeno porte, né, você consegue carregar esse animal, passar pela areia e entrar no mar com ele e voltar com ele no colo. Ou se tiver alguma passagem alternativa pelas pedras e tal, você consegue. O que é proibido é na faixa de areia, tá? Mas, independente de ser liberado ou não, a gente sempre enfatiza, né? Respeito ao espaço alheio. Né? Respeito aos demais frequentadores. Eu acho que quando as pessoas que levam seus pets recolhem os seus dejetos, os dejetos que eles fazem, não são animais que ficam latindo o tempo inteiro, não são animais que incomodam quem está andando próximo da barraca dele e tudo mais, a gente começa a entender que a gente consegue ir abrindo esses espaços e as coisas começam a ter uma outra visão. É uma questão bem polêmica, porque o pessoal fala muito dos riscos de transmissão de doenças. Mas a gente sabe que um animal bem cuidado, né, como normalmente são os nossos animais, vacinado, vermifugado, protegido contra ectoparasitas, a probabilidade dele transmitir doenças é mínima, né? Larissa, aonde vai o esgoto? Pois é, o ser humano polui e suja muito mais as praias do que os animais. Não é? Né? Então, se você entender que o que está indo para a água é você mesmo que produz, começa a pensar e colocar a mão na consciência. Exatamente. Principalmente com os plásticos.
Deixa eu te perguntar mais uma coisa. E as regras? Quando você vai escolher um hotel para levar o seu pet, porque considerando esse pet friendly, o que o tutor tem que se preocupar? Tá, ao escolher um hotel pet friendly, eu acho que primeiro é ver se a estrutura do hotel, né, acolhe bem o seu animal, o porte de animal, por exemplo. Então, eu vejo o pessoal reclamar muito de alguns hotéis que só aceitam animais de porte pequeno. Mas tem hotéis que não tem espaço, estrutura para acolher animais de porte grande. Eu falo do quarto mesmo. Então, observa se a estrutura desse hotel vai acolher bem você e o porte do seu animal, tá? Onde é que são as áreas para que o seu animal possa circular, né? Circular livremente, circular com guia, porque alguns hotéis já têm áreas para os animais brincarem livremente e tem áreas que você pode circular só que com guia. Se o seu animal pode te acompanhar durante as refeições, porque se é um animal, por exemplo, que sofre de ansiedade de separação, você vai para um hotel onde você não pode tomar o seu café da manhã com ele, como é que vai ser? Vai deixar o animalzinho preso no quarto, latindo, destruindo os móveis? Não. Então, você tem que saber isso antes, né? E uma coisa que eu acho extremamente importante que as pessoas esquecem ao planejar a viagem com o animal, e aí a gente entra muito na questão das praias, vai viajar com seu animalzinho, ok, encontrou o hotel. E a programação da viagem? Né? O que você pretende fazer nesse destino? Essas programações, esses passeios, essas atividades incluem o seu animal? Aceitam o seu animal? Por que eu falei das praias? Porque agora vai chegar férias de verão, final de ano, o pessoal quer ir para a praia e quer levar o animal. E aí se preocupa só em achar hotel pet friendly, mas a praia não aceita. Aí o que acontece muito nessa época do ano as pessoas vão para a praia, passam o dia na praia e deixam o animal preso dentro do quarto do hotel. Porque não sabia que na praia não aceitava. Pesquise antes, então. Pesquise não só a hospedagem, pesquise a programação da viagem, né? E gatos? Gatos eu acho um pouquinho mais complexo, porque a gente sabe que o perfil do gato ainda é diferente em relação ao cão, né? O gato é um animal, né, que gosta da rotina dele, que tem um estranhamento maior à mudança dessa rotina, que se estressa muito mais facilmente. Então, se o seu gato é acostumado a mudar a rotina, se o seu gato é um gato que gosta de passear, ok. Se não não leva o animalzinho só para suprir a sua necessidade, o seu ego, de levar ele junto na viagem, porque não vai ser legal para ele. E a questão da tela a questão da segurança, né? De ser telado, a questão de ser um hotel que também aceita cachorro. Então, esses animais podem se cruzar no espaço do hotel, ou mesmo o seu gato pode sentir o cheiro de um cachorro, ouvir o barulho de um cachorro e se estressar com isso. E quando o animal estraga alguma coisa no hotel? Como que acontece? Responsabilidade do tutor. Ele deve assumir a responsabilidade e, portanto, os custos disso. Não só de destruir alguma coisa do hotel, mas como também de um provável dano a uma pessoa, né? Atacar algum hóspede ou um outro animal. Por isso que eu falo que é extremamente importante que esse animal seja dócil e sociável. Porque qualquer dano causado por esse animal é responsabilidade do seu tutor. Em tudo, né? Inclusive dentro do elevador, inclusive numa rotina exatamente, comum. Exatamente. A gente tem que saber que a gente que é responsável por esses pets, né? Isso. E essa questão de hotel que a gente estava comentando, Larissa, não é porque um hotel é pet friendly que você pode estar na mesa do lado de uma pessoa que não gosta de animal e você não pode se frustrar por conta disso. Ou existem áreas de refeição que só entram pessoas com seus pets e outras que não têm. Existem hotéis com essa separação? Sim, hoje os hotéis vêm adaptando cada vez mais, né, os seus espaços para receber esse público, porque é um público crescente. Então, hoje a gente já tem hotéis que ou eles criam áreas específicas para que a pessoa consiga fazer refeição com esse animal, ou eles separam algumas mesas, né, e aí fica lá sinalizado que ali é uma área pet friendly, então a pessoa que não gosta de cachorro já sabe, já se afasta, e quem vai com o seu animal fica ali bonitinho no seu cantinho, né. Tem hotéis que já oferecem até piscinas para pets, porque as pessoas reclamavam muito, mas como é que eu vou aproveitar a piscina do hotel se o meu cachorro não pode ir? Então, hoje a gente já tem alguns hotéis que tem piscinas para os pets, então a pessoa pode ir, ficar na piscina, na área de piscina pet friendly com o seu animal. A gente está criando soluções, né, justamente para esse convívio harmônico entre os públicos. Larissa, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, como que pode te encontrar?
A gente tem o site turismoquatropatas.com.br. No site tem uma ferramenta de busca, onde a pessoa vai lá e coloca os filtros daquilo que ela está buscando. Que tipo de estabelecimento, qual o porte do animal, destino, e tem o resultado da pesquisa. Fora isso, redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram. Seu e-mail? Meu e-mail, contato@turismoquatropatas.com.br. E hoje nós vamos soltar mais uma dica que vai ser importante para vocês aí. Paulinho, solta a nossa dica. Nesse vídeo vamos dar dicas de viagem com gatos. Antes de continuarmos, deixe seu like, comentários e se inscreva no nosso canal. Algumas pessoas me perguntam se é necessário ter algum cuidado especial quando levam seus gatos nas viagens. Então separei aqui algumas dicas. Leve a quantidade de ração para os dias de viagem. Muitas marcas de rações em cidades menores são difíceis de encontrar. Verifique as vacinas se estão atualizadas. Visite seu veterinário para escolher o melhor antipulgas. No destino escolhido, é sempre bom saber onde tem um veterinário para qualquer emergência que venha precisar. Não ofereça nenhum alimento fora da dieta habitual. Assim você evita vômitos e diarreia. E se a viagem for para outro estado, é necessário um atestado de saúde, um guia de trânsito animal realizado pelo veterinário e a validade é de 10 dias. Cuidado com janelas sem proteção. O gato pode cair ou fugir. Verifique diariamente o consumo de alimento e água. Se reduziu e perdurar por mais de 2 dias, procure um veterinário imediatamente. Pontas de orelha devem ficar protegidas com protetor solar para animais brancos. Caso esteja em áreas rurais, coloque uma coleira no seu gato e, se assim desejar, procure árvores baixas para que ele possa brincar. Cuidado com áreas de pesca e pague. Sempre tem iscas para peixes com anzóis. E muito comum os gatos engolirem e você precisará procurar um veterinário o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Um beijo, boa viagem e até a próxima! Então, a gente tem bastante dicas importantes, né, para falar sobre essas viagens. O verão está chegando. Lembre sempre que a tua viagem tem que ser uma coisa agradável, não só para você como para o seu pet. Que você tem que respeitar as pessoas que não gostam de pets. Eu acho estranho isso, mas eu sou uma amante deles, por isso até do programa. Mas a gente tem que respeitar as pessoas que não gostem, verificar se o animal está apto a frequentar aquele lugar. Né? Teve algum caso, Larissa, que você teve algum problema de relacionamento ou algum caso que você queira contar? Eu acho que, no geral, é mais uma questão de socialização dos animais, né? Nem todos os animais estão socializados para frequentar esse tipo de lugar e muito, muito mais responsabilidade e consciência dos tutores, né? Porque os animais a gente conduz, né? Então, eu falo que, por isso que eu falo que o problema não está no animal, está em quem está conduzindo ele. Né? Pois é. Então, olha só, nosso programa está acabando. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Larissa, vai lá no site Turismo Quatro Patas. Ela é uma pessoa querida demais e tem todo o conhecimento para poder te ajudar aí nas suas férias, tá bom? O programa que vem, a gente vai falar sobre as dicas de verão com a doutora Amanda Guerra. Então, o verão está chegando, é bastante importante a gente conhecer aí quais são as necessidades desses pets, tá bom? Um beijo e até o próximo programa.